No livro ela tá na 116, né? Isso. Isso. Então tá aí. Princípios da Uhum. óptica geométrica. Então vamos lá ao conteúdo. Pessoal, a óptica geométrica, tá? Ou seja, a óptica, nós temos aqui a definição que ela é tirada em dicionários, tá? No dicionário, ele fala aqui que a óptica é um segmento da física que estuda a luz, os fenômenos luminosos, é a óptica. Essa palavra ela vem do grego, que é óptique, e significa relativo à visão. Na antiguidade clássica, filósofos gregos como Platão, em 428 ou 427 até 347 a.C., Aristóteles, em 384 a 322 a.C., já se perguntavam o que é a luz. Então, olha só o que está acontecendo, pessoal. O estudo sobre a óptica é um estudo muito, muito antigo, tá? Olha só, ele vem de 428 ali, ó, antes de Cristo, lá com os filósofos Platão, Aristóteles. Eles perguntavam o que é a luz? O que é isso? Quem é que consegue dizer o que é a luz? Então, esse estudo ele vem, ó, até os dias atuais. Aí, ó, por que que nós vemos um objeto? Aí, na época, por exemplo, acreditava-se que os olhos emitiam partículas que tornavam visíveis objetos. E se sabe que só conseguimos enxergar objetos se a luz for refletida e ou emitida por eles. Ou seja, pessoal, antigamente aí os filósofos, eles acreditavam que a gente só conseguia enxergar porque nossos olhos emitiam um raio ali, alguma coisa, e aí a gente conseguia enxergar. Ou seja, todo mundo era um tipo de lanterna ambulante ali, que saía raio pelo olho e saía iluminando tudo. Era uma coisa muito doida, tá? Mas isso aí, com o tempo, foi verificando que não é verdadeiro, tá? Então isso aí é algo que não é verdade, não se pode levar em consideração, tá? Mas isso aqui já foi um passo inicial para esse estudo da óptica. Aí é o seguinte, a óptica ela é dividida em duas partes. Nós temos aqui, ó, a óptica é dividida em óptica física. Essa óptica física, ela vai fazer o quê? Estuda a natureza e as propriedades da luz, assim como seu comportamento ao interagir com objetos ou consigo mesmo. Traduzindo para vocês, pessoal, óptica física é a parte da óptica que vai estudar a natureza da luz, a sua origem. Como é que ela é originada, como é que realmente ela é, como é que ela se comporta, tá? Isso aí é o principal ali da óptica física. Essa parte não estudaram no passado, não. Essa parte vocês vão estudar esse ano, tá bom? Aí, a outra parte aqui é a óptica geométrica. Essa parte da óptica geométrica, ela sim foi dada no segundo ano e é o que nós vamos rever agora. Ela vai estudar praticamente as consequências dos princípios da óptica. Né? Vamos estudar as consequências da óptica geométrica, tá bom? Então, iniciando aqui o estudo da óptica, o nosso objeto de estudo é a luz, tá? Ou seja, é ela que a gente vai estudar, é ela que nós vamos tentar compreender. Então, precisamos saber o que é a luz. Então, a luz, pessoal, dentro da óptica geométrica, ela é isso aqui, ó. Ela é uma fração do espectro eletromagnético que impressiona os olhos. Ou seja, traduzindo, luz é onda eletromagnética. O mesmo tipo de onda que vocês têm que emite pelo celular, que emite pela televisão, tá? Emite por rádio. Essas ondas que emitidas por esses aparelhos são ondas eletromagnéticas, tá? Ele envia e recebe. Aí você fala, professor, mas eu não consigo enxergar a onda eletromagnética da minha TV. Eu não consigo ver ele chegando na minha TV e nem saindo. Sim, isso é verdade, porque as ondas eletromagnéticas, elas são muito grandes, elas têm uma amplitude, uma variação de frequência muito grande. Tem frequências altíssimas e frequências baixas. Porém, como a onda eletromagnética, vou até representar aqui para vocês, ó, a onda eletromagnética ela tem em certos pontos alta frequência, em outras partes tem baixa frequência. Apenas uma pequena parte, bem pequena mesmo, é a que nós conseguimos enxergar. A outra parte a gente não enxerga. E essa parte que a gente consegue enxergar, olha só, representando aqui por
essa linha aqui, ó, essa parte que a gente consegue enxergar, ela é chamada de luz visível, tá? Se essa é a luz visível, a outra é a luz invisível. Invisível aos nossos olhos, tá? Mas ela existe. E aí, ó, se a gente, no caso, diminuir a frequência, você observa aqui que nós estamos entrando na parte do infravermelho. Eu acredito que essa palavra é, não é tão assim incomum para vocês, né? O infravermelho é uma forma de onda eletromagnética que nós utilizamos e muito. Quem é que sabe onde é que a gente utiliza o infravermelho? Onde é que a gente usa o infravermelho aí? Alguém pode me dizer? Um exemplo é quando você, por exemplo, quer ligar a televisão ou então ar-condicionado através de algum aparelho, pode ser um controle remoto, até o celular mesmo, alguns aplicativos que você pode utilizar para poder ligar, não é, através dos raios infravermelhos. Muito bem, Júlio. Isso aí. O infravermelho é utilizado nesses aparelhos aí. O controlezinho remoto de sua TV, ele tem, parece uma lâmpadazinha bem na frente dele. Mas aquela lâmpada ali é um sensorzinho que vai emitir o infravermelho, tá? E a sua TV, ela vai ter um outro lá parecido, só que ele vai receber. Um emite, outro recebe. Então, ali é o uso do infravermelho. Mas tem outro uso que a gente pode também aplicar. Que outro uso eu posso citar também para o infravermelho? Alguém mais consegue dizer aí? Infravermelho, onde é que eu posso estar utilizando ele? E agora? Ninguém mais? Vocês já foram em alguma loja, um shopping, uma coisa parecida, onde quando você chega lá na porta, de repente a porta se abre para você automaticamente? Já foram nesse lugar assim? Será que tem alguém lá controlando a porta para você? Ele fica lá olhando, esperando você chegar para abrir a porta? Será que é isso? E agora? As portas automáticas, eles têm um sensor bem em cima. Realmente ele tem uma camada assim preta, como se fosse uma lente de óculos escuro. E aí fica lá o sensor de infravermelho. Esse sensor de infravermelho, ele fica captando a radiação que é emitida. O nosso corpo emite radiação, pessoal. O nosso corpo emite radiação e essa radiação ela está dentro da radiação do infravermelho, tá bom? Isso é até chamado de radiação do corpo negro. Eu acho que vocês devem ter visto aí no estudo mais à frente, né, de termologia. Então, nosso corpo emite essa radiação que chama de radiação do corpo negro. Isso tem um sensor do infravermelho que recebe. Quando ele recebe aquele sinal, percebe que tem uma radiação ali, ele manda a porta se abrir. Então, essa aí é mais um uso ali do infravermelho. Então, o infravermelho é bastante utilizado. Outra coisa, câmeras noturnas, para você enxergar visão noturna, precisa do infravermelho, tá? Se eu aumento a frequência, eu entro no raio ultravioleta, que é os raios UV que você já ouviu falar, né? Que podem ser emitidos também pelo sol. Se vocês saem, por exemplo, entre as 9 horas até as 15 horas, às 16 da tarde, né? Nesse momento, a quantidade de raios UV emitidos pelo Sol é muito grande. Aliás, o Sol emite raio UV o tempo todo, uma quantidade absurda. O problema é que a nossa atmosfera ela está tão debilitada que no momento do pico, que é o momento onde o Sol está alpino, né? Ele acaba emitindo os raios UV que ultrapassam muito bem a nossa atmosfera e acabam chegando no solo facilmente, né? Esses raios UV eles causam aí câncer de pele, causam problemas dermatológicos, etc. Tá? Se eu aumentar mais a frequência, eu entro nos raios-x. Raio-x eu acho que vocês conhecem, né? É uma... Professor, licença. Só acrescentando... Opa, só um instante. Vou falar. É porque o meu microfone aqui tinha bugado. Eu ia falar uma questão, desculpa interromper.
A questão dos raios ultravioletas, eles também podem ser utilizados para expor algum tipo de informação. Por exemplo, você tem um mapa e lá tem alguma informação. Aí você utiliza os raios ultravioletas, emite de alguma forma, e aí você pode ver essas informações. Só isso mesmo, desculpa interromper. Isso. No caso, o raio ultravioleta, ele entra como, é chamado também de luz negra. A luz negra, ela é utilizada para, principalmente na área de investigação. Imagina só que um crime aconteceu numa casa, ninguém sabe quem foi que matou, e como foi que mataram, se foi naquela casa ou não, limpar o sangue, tudo enquanto. No momento que você pega, tira a iluminação da casa e usa a luz negra, que é os raios ultravioletas, ele vai conseguir mostrar manchas que não consegue tirar com água e sabão. Ele vai mostrar tudinho. Então, o raio ultravioleta ele é utilizado como esse tipo de ferramenta de investigação, tá? Deixa eu ver se tem pergunta no chat. Pessoal, qualquer coisa vocês podem perguntar aí no chat também, viu? Deixa eu ver o que tem aqui. Parente do Tássio? Meu Deus. Não sei nem quem é. Não vem com esse negócio, não. Vai tirar um sarro com minha cara, Bia. Eu sei que eu sou feio, mas não precisa estar comparando assim, não. Vamos lá, seguindo. Então, aí, ó. Raio de luz. A luz, ela pode não, no caso a luz, ela é tratada como um raio de luz. O que seria esse raio de luz? O raio de luz é a representação geométrica retilínea da trajetória da luz, com a indicação da direção e sentido da sua propagação. Ou seja, pessoal, a luz ela sempre se propaga em linha reta, sempre. A luz ela não curva naturalmente, tá bom? Olha o que eu estou falando. A luz não curva naturalmente. Quando eu falo isso, abre espaço para você deduzir que, sim, a luz pode curvar. Mas ela vai curvar devido à ação de alguma coisa. Alguma coisa vai fazer ela curvar, tá bom? E o que pode curvar a luz? No caso, a gente vai ver mais tarde que uma das coisas que podem curvar a luz é a gravidade. Tá? A gente vai ver isso aí lá na parte de física moderna, que está lá por final do ano. Então, a gente vai entender isso aí. Tá? Então, a luz, ela não curva, a luz é uma linha reta. Então, um raio de luz seria uma representação como essa aqui. Ó. Isso aqui é um raio de luz. É uma reta aqui, ó, que ela possui uma direção e um sentido. Então, aqui vai ser a origem vai ser a fonte de luz aqui, e o raio de luz vai estar se propagando nessa direção e sentido. Um feixe de luz já é um conjunto de raios de luz. Eu pego vários raios juntos e paralelos, por exemplo, e eu tenho aqui um feixe de luz paralelo. Ou então, eu poderia muito bem pegar um feixe de luz que tem origem em um único ponto, tá? Ou então em direção a um único ponto. Nesse caso aqui, vocês observam que o feixe de luz, todos eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Aliás, desculpe, tá? Eles não têm a mesma direção, tá? Eles têm direções diferentes, mas eles apresentam o mesmo sentido, tá bom? Eles têm direções diferentes e sentidos iguais. E observe que eles estão indo para um único ponto. Esse tipo de feixe de luz aqui é chamado de feixe de luz convergente. Eles estão convergindo para um único ponto. E outra situação é quando o feixe de luz ele tem origem em um ponto e eles vão cada um para uma direção, cada um para um sentido. Então, esse aqui é um feixe de luz divergente, tá bom? Fontes de luz. Vamos entender aqui um pouquinho mais sobre essas fontes de luz. A fonte de luz ela pode ser primária e também pode ser chamada de corpo luminoso, tá? Essa fonte de luz primária ou corpo luminoso, você já deve ter visto isso aí lá no nono ano, né? No nono ano começou a explicar isso aí. E no caso, é aquela fonte de luz que emite luz própria, tá? Toda fonte que emite luz própria é chamada de fonte de luz primária. Ou então, corpo luminoso. E aí, no caso, nós temos aqui como exemplo, ó, uma chama, uma estrela, uma lâmpada. E essa lâmpada ela tem que estar acesa, tá bom? Então, isso aqui vai ser uma fonte de luz primária. O próximo é esse aqui, ó.
fonte de luz secundária ou corpo iluminado. Nesse caso aqui, esse corpo ele não emite luz própria, porém ele vai acabar recebendo luz, tá? O que seria um corpo iluminado? Corpo iluminado, como falei, ele recebe luz própria. Então, eu posso estar aqui, por exemplo, uma bola, uma moto, uma estrada, tá? Então, tudo isso aí que não emite luz própria é uma fonte de luz secundária, é um corpo iluminado. Uma pergunta aí para vocês. A Lua, pessoal, a Lua é o quê? É um corpo luminoso ou é um corpo iluminado? Fonte primária ou fonte secundária? E aí? Iluminado, né? Pelos... iluminado. 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 Iluminado, né? Acho que é iluminado. Bem, Professor, sim. eu não entendi uma coisa, a questão da lâmpada, por exemplo. A lâmpada não seria um meio artificial, não? Sim, a lâmpada é um meio artificial. Porém, a lâmpada, ela é um corpo iluminado e ela é um corpo luminoso. Ela é os dois, mas vai depender da situação. Se ela estiver acesa, luminoso. Se ela estiver apagada, iluminado, tá? A mesma coisa a tela do seu celular. Você pega aí o seu celular, a tela dele, se estiver acesa, a tela é um corpo luminoso. Se a tela estiver apagada, ela vai ser um corpo iluminado, tá? Ah, por que iluminado? Porque você só consegue enxergar a tela se tiver luz sobre ela. Por exemplo, imagine só, você está no seu quarto, ali, amanhã meia-noite, luz apagada, aí você pega o seu celular. O celular não acendeu a tela. Você vai enxergar ele? Não vai, né? Então, se não enxerga o celular ali, é porque naquele momento, para você enxergar ele, precisa que uma fonte de luz ilumine ele, para ele virar um corpo iluminado. Mas no momento que você apertar o botãozinho dele e a tela acender, aí sim ele vai ser um corpo luminoso. A mesma coisa é a lâmpada. A lâmpada está apagada, ela é um corpo iluminado. Se ela está acesa, é um corpo luminoso. Mas sim, ela é uma fonte artificial de luz, tá? Vamos lá, Júlio, tu comentou aqui que, não sei se vai acrescentar, mas vale mencionar que ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para poder se propagar. Sim, isso é verdade. Aí, no caso, isso aqui, ele vai acabar entrando nos assuntos mais para frente, né? Que é aquele assunto de propagação de ondas. Aí já entra em ondas, tá? Mas sim, isso é verdade. A onda eletromagnética ela não precisa de um meio físico para se propagar. Ela não precisa de nada. Se propaga no vácuo. Professor, você falou mais na frente, né? Ou seja, tipo, nós já estudamos esse assunto anteriormente no ano passado. A minha dúvida é, nós vamos aprofundar esse assunto esse ano? É só revisão. É só revisão. Assim, que eu falei mais para frente porque a gente vai rever isso aí, tá? No ano passado eu passei essas formas de propagação da onda, que foi um dos últimos assuntos que a gente viu no ano passado. Então, a gente vai só para uma revisão dele. Voltou ao Isaac, todo mundo tá vendo ele aí? Sim. Então, aqui, continuando fontes de luz pontuais e extensas. Pessoal, fonte de luz, como o título já fala, ele pode ser pontual ou extensa. No caso, uma fonte de luz pontual, ou também chamada de fonte de luz pontiforme, ele é quando aquela fonte de luz ela tem uma dimensão, um tamanho que é desprezível. Desprezível como assim? O tamanho dele não vai influenciar em nada na minha análise. Eu posso olhar aquela fontezinha de luz e fazer a minha análise, a minha comparação do sistema somente ali com os raios de luz que ele acaba emitindo. Mas o tamanho da fonte não vai interferir em nada na minha análise, tá? Então, isso aí seria uma fonte de luz pontual. O que eu poderia citar como fonte de luz pontual? Por exemplo, uma estrela. Uma estrela está a milhões e milhões de quilômetros de distância do planeta Terra. Então, nessa situação, isso aí é uma fonte de luz pontual, tá bom? O tamanho dele não vai interferir em nada. É como se fosse uma lâmpada. Imagina só uma lâmpada que está mais ou menos uns 10 metros de altura.
de sua cabeça. Nesse momento, essa lâmpada, se for uma lâmpada comum, né? Tirando aquela lâmpada em barra, esquece ela. Mas aquela lâmpada comum, ela vai ser uma fonte de luz pontual, porque a dimensão dela não vai interferir em quase nada na análise que você vai fazer ali daquela situação. Agora, uma lâmpada em barra ali, essa daí já seria uma fonte de luz extensa. Então, nesse caso, o tamanho dela vai interferir na análise que você possa fazer ali, tá? Mas que interferência é essa que essas lâmpadas, essas fontes de luz podem gerar? No caso, pessoal, aqui. No caso aqui, as fontes de luz, elas vão gerar aquilo que a gente chama de sombra e outra ela vai gerar penumbra. A fonte de luz pontual, se for num ambiente onde só tem ela como fonte de luz, ela vai gerar sombras. E uma fonte extensa, ela vai acabar gerando as penumbras. Então, é isso aí que acontece, tá? A penumbra, ela vai ser gerada através da interferência de luz ocasionada pela fonte extensa, tá? Se você tiver pergunta, pessoal, podem perguntar aí. Manda aí no chat, ou então liga o microfone, manda ver. Bom? Então, seguindo aí, ó. Meios ópticos. Bem fácil isso aqui. Os meios ópticos é o meio pelo qual a luz se propaga. Tá? Então, nós temos aqui, ó, um meio transparente. O que é isso? Um meio transparente é aquele meio onde a luz ela vai passar sem nenhum tipo de interferência. E nós temos aqui o meio translúcido, que é um meio pelo qual a luz ela vai passar por certa interferência. E o próximo meio é o meio opaco, tá? Onde a luz ela não atravessa ele, não passar por aquele meio. Olha só o transparente aqui, ó. O meio transparente. Vocês conseguem ver aqui o desenho? O que é isso? Uma vela. Estão conseguindo enxergar perfeitamente, né? Na frente dessa vela, na frente desse negócio, tem algo na frente dele. Tá? Tem um negócio na frente. É só que vocês não conseguem ver. Por quê? Porque a foto foi ampliada, mas aqui tem um vidro na frente. E esse vidro é um vidro transparente. A luz atravessa o vidro perfeitamente e você consegue ter a visão dessa vela. O meio translúcido, olha o vidro aí aparecendo. É outro tipo de vidro. E esse vidro aqui, ó, observa que ele deixa a imagem como? Como é que a imagem fica aqui, ó? A imagem está um pouco borrada, né? Meio difícil de enxergar. Então, isso aqui é um meio translúcido. A luz passa, mas passa com dificuldades. Ela passa se espalhando, deixando a imagem dessa forma aqui. E o meio opaco? Colocou aqui, ó, um pano ali na frente, ó, uma tábua, acho que é uma tábua esse negócio aí, pintada de verde. E aí colocou na frente e não vê mais a vela, tá? Então, a luz não consegue atravessar esse obstáculo para a gente poder enxergar lá o objeto. Fenômenos ópticos. Nós temos como fenômeno óptico, primeiro aqui, a reflexão. A reflexão, pessoal, vocês vão entender já que ela é um fenômeno onde a luz ela incide na superfície e ela retorna. Tá? Ela retorna podendo ser com a mesma direção e sentido, ou então podendo ter direção e sentidos diferentes. Tá? Mas o certo é que a luz ela vai retornar para o mesmo meio que ela veio. Tá? Outro fenômeno aqui é a refração. A refração, vamos ver que é um fenômeno que é quando a luz passa de um meio para o outro. Esse assunto aqui tem até um capítulo todinho para ele. O capítulo é grande. Ele demoraria pelo menos umas 3 quinzenas para terminar ele. É um assunto muito importante. Ele cai bastante em prova de Enem, viu? Vocês que vão fazer Enem esse ano, assunto de refração é pesado. E nós temos a absorção. A absorção é quando a luz atinge um obstáculo e ela não reflete. Ela é absorvida, né? Por exemplo, um obstáculo é como a matéria escura. Você já falar na matéria escura? Quem ouviu falar aí na matéria escura deve saber que ela é uma matéria que está sendo estudada, né? E ela é tão escura, mas tão escura que se você botar uma lanterna para iluminar ela, a luz ela incide,
mas quase não reflete, tá? Porque ela tem uma absorção ali de 90 e poucos por cento. Então ela absorve praticamente quase toda a luz. Então aqui, ó, reflexão da luz é o retorno de um feixe de luz ao próprio meio de origem após incidir sobre ela uma interface que o separa de outro meio, tá? Quando a gente fala em reflexão da luz, pessoal, o normal é que a maioria pensa que a reflexão só vai acontecer quando a luz ela incide no espelho. A luz incide no espelho e reflete. Mas não. A luz vai refletir em qualquer situação, tá? Eu quero que vocês me dêem um exemplo bem aqui, agora, onde é que a luz pode refletir, sem ser no espelho. Bora. A luz reflete aonde? Fora o espelho, onde mais que ela pode refletir? Acho que numa parede também ela pode refletir. Parede, Não, o que mais? Na água, ela pode refletir a luz. Na água, muito bem. Onde mais? Tipo, naquelas janelas de vidros. Janela de vidro, certo? Onde mais? Acabou? É possível que dá um pouco. Pessoal, vocês estão me enxergando? Sim. Todo mundo? Eu acho... A gente tá em... Aham. Certo. Agora é o seguinte, se vocês estão me enxergando, é porque eu estou refletindo luz. A luz incide sobre mim e ela é refletida de volta. Você só consegue me enxergar porque a luz está sendo refletida, tá? Ou seja, todos os objetos, eles refletem luz, todos, tá? O Sol reflete luz? E agora? É uma boa questão. O Sol reflete luz, será? Sim, eu acho. A verdade é que o Sol, ele emite luz, pessoal. Lembra que eu falei nesse instante que o Sol é o quê? É um corpo luminoso. É uma fonte primária. Tá? O Sol não está refletindo luz. O Sol está emitindo luz. É totalmente diferente. Então, quem não emite luz vai fazer o quê? Vai refletir. Tudo vai refletir, tirando os corpos que emitem luz própria, tá? Então, essa é a situação. Memoriza isso aí, viu? Não esquece, não. Eu só pensei, o assunto de reflexão é bem simples, mas tem detalhezinhos que precisa levar em consideração. Aí, aqui, ó, a reflexão ela pode acontecer dessa maneira, ó. Pode ser uma reflexão regular. Quando é que a reflexão regular acontece? Olha só, o feixe de raios paralelos incidem em S, essa superfície aqui, ó, no desenho, e retorna ao meio de origem, tendo sido refletido regularmente com todos os raios permanecendo paralelos entre si. A partir dos pontos de incidência ocorre quando S é uma superfície plana, opaca e bem polida, como um espelho. Então, olha só. Imagina que tem vários raios de luz, tá? Formando um feixe de luz, que estão indo paralelo e atingindo aqui o espelho. No momento que ele atinge o espelho, esses raios são refletidos e eles vão refletir o quê? Paralelos. Todos eles vão acabar saindo aqui, ó. Todos eles vão sair paralelos. Isso aqui é chamado de reflexão regular. A reflexão regular, pessoal, um negócio interessante é que se eu pegar aqui, ó, o ângulo formado entre esse raio, que a gente chama de raio incidente, e o espelho, esse ângulo, que é o ângulo de incidência, ele tem que ser igual ao ângulo do outro lado, ó, entre esse raio, que é o raio refletido, e o espelho. Aqui vai ter um ângulo, tá? Que eu vou chamar aqui, atenção, eu vou chamar, tá? De ângulo de reflexão. Mas, na verdade, esse não é o ângulo de reflexão, nem esse, tá? Eu vou relembrar aqui que o ângulo de reflexão e o ângulo de incidência é um ângulo formado entre um eixo que vai ter aqui no meio, um eixo imaginário, que a gente chama de eixo de simetria, que logo eu vou falar sobre ele, tá? Mas esse ângulo aqui e esse são iguais. Então, isso aqui é uma reflexão regular. O outro aqui, ó, é a reflexão difusa. Olha só como ele é bem irregular a situação. Olha o que aconteceu. O feixe de raios, eles incidem aqui, ó, paralelos, e ao refletir, ao voltar para o meio, eles vão refletir irregular.
Como assim? Um vai para um lado, outro para o outro e fica assim meio bagunçado, tá? Um exemplo dessa reflexão difusa é quando você tenta ver o seu reflexo na água. A água está ali meio trêmula, aí você tenta ver ali seu rosto e você não vai conseguir ver seu rosto com clareza, porque a reflexão é uma reflexão difusa, tá? Então, isso aqui é uma outra situação. Fenômenos ópticos. Então, vamos lá. O primeiro, postulando aqui o fenômeno óptico, nós temos a refração regular, tá? Eu falei que a refração ela acontece quando a luz ela vai sair de um meio e passar para o outro, tá? Mas a refração não é somente da luz. Nós vimos no passado que a outra coisa que pode sofrer refração eu não vou nem falar. O que que sofre refração além da luz? Sabe de vocês? Vamos ver se vocês lembram aí. O som, por exemplo. Ah, o som. A palma é ligeiro. O som, né? Então, o som, pessoal, ele também sofre uma refração. O som ele pode sair do ar e passar para a água, passar por metal. É um exemplo aqui quando o vizinho tá brigando ali, tá aquela confusão toda, você bota o ouvido na parede e você consegue escutar a briga todinha. Por quê? O som tá saindo do ar, passando para a parede começa a vibrar e ela vai para o seu ouvido. Então o som ele sai de um meio e passa para o outro. Ou então você tá nadando ali, curtindo, na brincadeira de piscina, de açude, de riacho, de rio, de mata, não faz. E alguém que está do lado de fora da água chamou você. Você está mergulhado e alguém chama. Ei, João! Ei, Maria! Aí você escuta ele te chamando. Tá? Mesmo você dentro da água, você escuta. Porque o som ele está saindo do ar, passando ali para a água. Tá? Isso aí é uma refração. A mesma coisa acontece com a luz. A luz vai sair do ar e passar para a água, por exemplo. E essa refração ela pode ser o quê? Regular. Quando é que ela é regular? Quando os raios que incidem paralelo, ao refratar, eles continuam paralelos. Vocês reparam que ele sofreu aqui um pequeno desvio devido à mudança de meio, porém eles continuam paralelos. Tá? Então, isso aqui é uma refração regular. Um outro caso aqui é o caso da absorção. A absorção é quando, acabei de falar para vocês, né? Quando a luz incide no obstáculo e ela não reflete, tá? Então, a luz está incidindo aqui no obstáculo e ela não refletiu, significa que ela vai ser absorvida. Aí isso aqui, pessoal, nos remete a outra situação. Essa absorção, ela é feita de acordo com a cor do material. Tá? As cores, elas influenciam na absorção. Quanto mais escura for o objeto, maior é a quantidade de luz que ele acaba absorvendo. Tá? Isso aqui explica o motivo pelo qual você se sente tanto calor, se sente tão incomodado com a temperatura quando você anda na rua com a camisa escura, uma camisa preta. Mas quando você está com a camisa branca, você não sente tanto calor, você não se sente tão incomodado. Por quê? A camisa branca ela vai fazer o quê? Vai refletir boa parte daquela luz. Mas a camisa preta ela vai fazer o contrário, ela vai estar absorvendo boa parte. Então a camisa preta ela vai fazer o quê? Se você lavar ela, ela enxuga assim, ó, bem rapidinho. A camisa branca ela vai demorar um pouquinho mais, tá? Então isso aí é o fenômeno da absorção. Outro aqui, ó, princípio da óptica geométrica. Existem 3 princípios que nós devemos memorizar. Isso aqui vocês não podem esquecer. É extremamente importante, tá? É por isso que eu coloquei ele aqui no slide. Primeiro princípio aí, ó, princípio da propagação retilínea da luz. Falei no início da aula. A luz sempre se propaga em linha reta. Isso aí de maneira natural. Ela não curva, tá bom? Primeiro princípio, não esquece disso. Segundo princípio, princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho que a luz ela pode fazer na ida é o mesmo caminho que ela pode fazer na volta, tá? Imagina só que no espelho a luz, se ela ela reflete. Se eu botar para fazer inverso, pelo caminho que ela refletiu, eu voltar ela vem, se no espelho e volta lá para a origem, tá? Traduzindo melhor para vocês, eu costumo sempre usar esse exemplo. É que se você pegar um espelho e atrás de você tem uma pessoa, e você pega o espelho e
usa ele para ver os olhos da pessoa que está atrás de você. Se você vê ela, ela vai também te ver, tá? Se você vê os olhos dela, ela vê os seus olhos também. Entenderam? Porque o caminho que a luz fez na ida é o mesmo caminho que ele faz na volta. Então, esse aqui é o segundo princípio. E o terceiro princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. Ou seja, um raio de luz não depende do outro para poder se propagar. Se eu pego duas lanternas e cruzo os raios de luz, aí você poderia, se não conhecesse a luz, você poderia imaginar que o raio de luz ele vai, encontra com o outro e junto, né, subindo. Mas não. O raio de luz ele segue, ele vai atravessar um outro e vai seguir o caminho dele normal, como se nada acontecesse, tá? Então é isso que acontece. O raio de luz ele segue sem sofrer interferência. Ou seja, isso aqui é o princípio da independência dos raios luminosos. Um raio de luz não depende de outro para se propagar, tá? Um exemplo também que eu posso citar é quando vocês vão em festa, né? Antigamente, eu lembro ainda quando existia festa, antigamente. Aí tinha aqueles holofotes grandes ali nos palcos. E aí passava aqueles raios de luz, eles se cruzavam. E você observava que nada acontecia. O raio de luz seguia para um lado para o outro. Tudo normal, tá? Então é isso aí. É o princípio da independência dos raios luminosos. Alguma dúvida aí no chat? Alguma dúvida aí com vocês? No chat, vamos ver aqui. Isso falou que reflete tudo. A Gabriela, como a lua quer. Certo? Porque ela é fonte secundária. A Gabriela, você está perguntando se a lua ele reflete a luz do sol, é isso? Não, é bem uma afirmação mesmo. Ah, tá. Sim. A lua ela reflete a luz do sol, tá? Tem muitas pessoas que até hoje acreditam que a lua ela emite luz própria. Eu coloquei essa pergunta voltada lá para a primeira série e teve um monte de aluno que disse que a lua ela tem luz própria. Aí isso é um probleminha que a gente tem que corrigir no decorrer. Voltando aqui. Pronto, seguindo aqui o slide. Aí aqui, ó, sombra e penumbra. Sombra e penumbra já faz parte aí das consequências dos princípios da óptica geométrica. Bom, aqui é uma das consequências. A sombra. O que é essa sombra, pessoal? O que é sombra? Quem foi meu aluno deve saber aí, né? O que é sombra. Agora, quem não foi, eu não sei se sabe. Quem é que sabe aí? O que é sombra? Você pode me dizer aí? Sem ler o slide? Eu ver aqui que eu lembro quem é que não é meu aluno aqui. Essa Ana Clara, eu tenho tanta aluna chamada Ana Clara que, meu Deus, eu não sei nem se foi ou não foi. Mas Ana Clara Brito, Ana Clara Noleto, não sei. A Bia Araújo, que não foi minha aluna, não. E aí, Bia? Tudo bem? O que é sombra mesmo, Bia? Você sabe me dizer? O Andres respondeu que é onde não recebe luz, né? Então é o seguinte, pessoal. A sombra, para quem já esqueceu aí, e quem não sabe, a sombra é uma região onde ela não vai receber a luz direta do sol, tá? Então, voltando aqui para o slide para você ter uma ideia, imagina só que aqui eu tenho uma fonte de luz pontual. Essa fonte de luz pontual, ela vai estar emitindo luz para todas as direções, para todos os lados, tá bom? E aqui eu tenho um anteparo. Anteparo é um obstáculo que eu vou colocar na frente, tá? Pode ser uma lata, uma tampa, qualquer coisa para tampar a luz. E aqui eu vou ter o local onde vai ser formada a sombra, tá? Você observa que, como essa aqui vai ser a única fonte de luz que existe, essa região aqui vai ser totalmente escura. E o restante vai estar tudo claro, tudo iluminado. Essa região que vai estar aqui, que vai ser muito escura, isso aqui vai ser a sombra. Vai ter uma sombra ali formada naquela parede, tá? Então, isso é uma sombra. Agora, você, por exemplo, você está andando no meio do tempo aí. Você vai para fora da sua casa, no meio da rua, e aí começa a andar no meio do sol,
e você olha lá para o chão e vê aquilo que você chama de sombra. Aquilo não é uma sombra, pessoal. O que você tem não é uma sombra. Aquilo ali já passa a ser uma penumbra. Agora, por que que é uma penumbra? Observe. Penumbra é a extensão que recebe apenas parte da luz direta. Então, olha só. Eu tenho aqui a fonte de luz. Essa fonte de luz ela não é pontual, é uma fonte de luz extensa. Aqui eu tenho um obstáculo, tá? Que é o que vai estar atrapalhando ali a passagem da luz. E aqui está a parede que vai estar recebendo a formação dessa imagem. Pegando aqui, ó, um raio de luz que parte aqui, ó, desse canto e seguindo, ó, tangenciando o canto do obstáculo, ele segue e passa bem para essa posição. Se eu pegar um raio de luz aqui, ó, desse topo e passa também tangenciando essa posição, ele chega aqui. Então, da parte mais alta dessa sombra até essa aqui, ele acaba recebendo um pouco de luz. Então, ele fica um pouco mais claro. Isso aqui é chamado de penumbra. Porém, tem aquela região que não vai receber luz nenhuma. E essa que não recebe nenhum tipo de luz, ela sim é chamada de sombra. Tá? Então, sombra é uma região muito escura que não recebe nenhum tipo de luz. E a penumbra, ela vai ser aquela região onde acaba recebendo um pouquinho de luz, tá bom? Agora, entre vocês aqui, me dizem um exemplo de sombra. Onde é que eu posso encontrar uma sombra, pessoal? Me diz aí. Onde é que eu vejo sombra? Onde é que eu posso encontrar uma? Alguém tem alguma ideia aí? Uma sombra, onde é que eu posso ver? Pode ver à noite. À noite? Aonde? Onde é que eu vejo uma sombra à noite? Onde não emite luz. Mas à noite não tem um monte de lâmpada acesa? Geralmente é um lugar bem escuro onde não emite luz. Isso, é um bom começo. À noite é um bom começo. Ele vai ver uma sombra. Não, mas no sertão não tem tanta lâmpada acesa assim, não. No sertão, olha assim, com um monte de capim, só vê Só vê o brilho da estrela e da lua, né? uma sombra. Bem. Pessoal, imagina só, uma noite onde não tem Isso lua. mesmo. Uma Aqui noite sem lua, tá? Sem lua cheia, minguante, crescente. E nessa noite também está nublado, tá? Uma noite nublado. Nessa situação, se não tiver energia elétrica, nada, você está totalmente no escuro, você está vendo uma sombra naquele momento. Aí você diz, professor, eu estou vendo escuro. Não, você está vendo a sombra. A sombra que você está vendo ali é a sombra do planeta Terra. O nosso planeta vai ter aquela sombra. De um lado vai estar iluminado pelo Sol, que a gente vai chamar de dia, e do outro vai ser a sombra do planeta, que a gente chama de noite. Então, a sombra do planeta é um belo exemplo para a gente citar, tá bom? Aí aqui no chat falaram um eclipse. Eclipse é um exemplo perfeito para a gente poder visualizar a sombra. Isso é verdade. Outra resposta aqui, atrás da porta, quando tem algo iluminando. Não, atrás da porta nem tanto. Por quê? Porque a luz da lâmpada ela vai iluminar tudo, todas as paredes enquanto. E aquela parede reflete luz, e aquela luz refletida pode atingir a sombra dessa porta e acabar transformando ela em penumbra. Então ela deixa de ser uma sombra. Bom? Então, isso aí é sombra e isso é penumbra, tá? Espero que vocês saibam agora a diferença. Tipo assim, toda criança gosta de brincar com sombra, não é isso? Os pais sempre falam, menino, não brinca com essa sombra não, faz mal. Mas não é sombra, é penumbra. Você está brincando com penumbra. A sombra só, faltou energia em casa, está tudo escuro, você está dentro de casa lá, fechado. Aí sim você pode ter uma sombra. Você pega a lanterna ali, fica acendendo, fazendo o bichinho com a mão. Aí na parede você realmente vai ter uma sombra, tá? Mas, no geral, é penumbra. Seguindo aí, ó. Eclipse, ó. Acabamos de falar. Professor, então, professor, tá me ouvindo? Licença, só sintetizando, sombra e penumbra. Sombra é a ausência completa da luz, né? E já a penumbra não é a ausência completa, mas sim uma certa parte dela, né? Basicamente isso. Isso, é praticamente uma sombra que está recebendo um pouco de luz. E aí, como ele recebe um pouco de luz,
ele acaba de deixar de ser uma sombra e virou uma penumbra, tá? Então, isso aí configura sombra e penumbra. É outro aqui. Agora o eclipse. Pessoal, o eclipse é bem interessante aí, ó. Vamos falar primeiro aqui do eclipse solar. Como é que ele acontece? Tem muita gente ainda que não sabe. Eclipse solar precisa de 3 coisas básicas. Primeiro, Sol. Segundo, a Lua. E terceiro, a Terra, tá? Nesse caso aqui, pessoal, para que o eclipse aconteça, a Lua ela tem que estar entre a Terra e o Sol, tá bom? Precisa ter isso aí. O eclipse solar é quando a luz do Sol ela é obstruída. A gente não vai mais ver o Sol, vai ficar aquela escuridão, aquela noite durante o dia. Então, como é que é formado esse eclipse solar? Olha só, pegando um raio de luz partindo do topo do Sol, e eu sigo esse raio de luz, ó, tangenciando o topo da Lua, ele vai atingir uma área do nosso planeta. Posso pegar outro raio de luz lá da parte de baixo do Sol e sigo com o raio de luz tangenciando a Lua, que vai tocar aqui nessa parte do planeta. Nessa parte, não sei se vocês conseguem enxergar, fica um pouco escuro, bem escuro mesmo. Isso aqui vai ser a sombra da Lua. Quem está dentro dessa sombra vai ver um espetáculo. Vai ficar tudo escuro, vai ser um show. Aquela noite durante o dia. Você não vai ver nenhum tipo de luz do Sol, nada. Vai ver estrelas, vai ver a Lua, tá, se tiver posição para a Lua, claro, né? Ali, que no caso vai ser a Lua na frente do Sol, mas vai ser aquela escuridão perfeita. Porém, o Sol aqui, ele é uma fonte de luz extensa, né? Então, ele acaba gerando uma região de penumbra. Eu posso pegar aqui, ó, um outro raio de luz que parte do topo do Sol e segue tangenciando a Lua lá embaixo, ó. Repara que o raio de luz ele vai atingir essa parte aqui do planeta. Posso pegar um outro raio de luz que parte aqui de baixo e segue tangenciando aqui a Lua em cima e vai pegar aqui nessa parte aqui do planeta. Então, entre esses 2 raios que acabei de tracejar aqui, essa área aqui vai ser a área onde vai ser a penumbra. Observe que aqui nós temos uma penumbra bem grande, ó, e aqui nós temos a sombra. Quem estiver na penumbra vai ver sim o eclipse acontecendo, tá? Porém, não vai ficar escuro, como é o de esperado, né? Vai ser um pouco assim claro, você vai ver o Sol semi-tampado. Não vai ser tanto assim não, tá bom? Então, essa aqui é a situação que acontece, tá? O eclipse, pessoal, é um negócio que ele é raro de acontecer e ele acontece em qualquer parte do planeta, tá? Acontece em várias partes do planeta. Existem cálculos que podem prever onde é que vai ser o próximo eclipse para a gente poder ir lá e contemplar isso aí. Muitos físicos vão lá porque é nesse momento que é ideal para poder observar o espaço, para poder fazer experimentos. Experimentos cosmológicos é utilizado o eclipse solar. Tá? Inclusive, um experimento muito interessante que eu vou falar para vocês mais tarde é o experimento de Albert Einstein. A gente vai ver isso aí mais tarde, lá aqui para o 4º período. Um outro tipo de eclipse solar que acontece, é um eclipse bem mais raro, é isso aqui. É quando a Lua está um pouquinho mais distante da Terra e os raios de luz do Sol vão passar pela Lua aqui, mas não gera sombra, não gera uma sombra nela, vai gerar apenas penumbra. E a consequência disso é que quem está na Terra vai ver o Sol dessa forma aqui, ó, uma mancha negra bem na frente dele e ao redor brilhoso, dessa forma aqui. É isso aqui que você vai enxergar o Sol, tá? Então, esse aqui é um outro tipo de eclipse solar. Continuando na parte de eclipse, também existe o eclipse lunar. O eclipse lunar, pessoal, é quando a Lua ela é encoberta pela sombra da Terra. Então, as condições que isso possam acontecer é quando nós temos o Sol, a Terra e a Lua. Ou seja, a Terra vai ficar bem no meio. E aí, o que acontece? Devido ao movimento da Terra e da Lua
naquele exato momento, aquela lua cheia, ela vai acabar sendo coberta pela sombra da Terra, naquele exato momento, tá? Então, tracejando aqui os raios de luz, olha só. Nós temos aqui um raio de luz que vai gerar aqui a sombra, tá? E outra penumbra. A penumbra vai ser essa área aqui, ó, que está pegando fora da Lua, porque a Lua vai ser totalmente encoberta pela sombra da Terra. Então, nós temos a penumbra aqui. E essa outra área aqui vai ser a área da sombra. Aí a Lua some. Em plena noite, você está vendo a Lua ali, de repente ela sumiu. Já a Lua. O último eclipse que aconteceu para cá, eclipse lunar, foi meio chato porque estava chovendo, ó. Aí deu aquela chuvinha legal e não deu de ver nada. Aí foi uma chance perdida. Mas, tudo bem, segue em frente. Seguindo aí, ó, pessoal, cores e velocidade da luz. A luz tem cores, né? Então, vamos entender um pouquinho aqui, ó. Isaac Newton constatou que quando a luz branca atravessa um prisma de vidro, ela se decompõe em infinitas cores. Para quem não sabe, pessoal, o que é esse prisma? Olha só, para quem não sabe o que é o prisma é tipo uma pirâmide de vidro que a luz, quando ela passa, ela vai sair toda colorida, parecendo um arco-íris, tá? E as cores que vão sair são essas aqui, ó. É o vermelho, ela sai o alaranjado, o amarelo, o verde, azul, anil e a última, o violeta. Eu coloquei dessa forma aqui porque vocês reparam que até as letras iniciais das palavras aqui, elas estão em negrito. Isso aqui é uma forma de vocês poderem memorizar essas cores mais fácil, tá? Ó, V-A-A-V-A-A-V. A gente chama de Vavave, tá? Vavave. Então, é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, essas luzes elas estão sendo originadas através aqui de um prisma, onde a luz branca entrou aqui, ó, no prisma, e ela acaba saindo aqui, ó, toda coloridinha assim, ó. E aí, essa luz, no vácuo, ela tem essa velocidade aqui, ó. Opa, passei. A velocidade de 299.192.458 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade da luz, tá? Ou então a gente pode arredondar, tá? A gente sempre arredonda as coisas para 300 milhões de metros por segundo. Ou então 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. O livro de vocês, se vocês procurarem lá, eu esqueci qual é a página, mas tem uma parte lá que está falando que a luz ela tem uma velocidade de 3 vezes 10 a quinta metros por segundo. Aí tá errado, tá? Eu vou localizar essa página e vou dizer qual é que tá errado para vocês, se vocês corrigirem lá. Mas tem esse erro lá no livro de vocês. O Júlio está perguntando, tem até esse prisma na capa de um álbum da banda Pink Floyd, bem famoso. A violeta é que tem a maior frequência. Júlio, é verdade. O Pink Floyd está aproveitando aqui a descoberta da física para estar fazendo capa e enfeitar álbum, né? É uma capa bem antiga. Nossa, Pink Floyd é antigo. E agora aqui uma coisa interessante que a Bia falou aqui, que a luz violeta é a que tem maior frequência. E aí, vocês concordam com a Bia? A luz violeta é a que tem maior frequência? Ou está errado? Quem que concorda aí? Quem tem maior frequência? É a violeta mesmo? Quem tem maior frequência? É a luz violeta, a vermelha, a amarela, a alaranjada, verde, anil, azul. Quem é? Júlio, você não Acho que é a sabe? anil, professor. Oi? Acho que é a anil. Anil, né? Mariana concorda aí com a Bia. Creio que seja roxa mesmo, violeta. Pois muito bem, vamos lá. Explicar aqui. Acho que é a vermelha. O Júlio não sabe, certo, Júlio? Rapaz, tô surpreso. Você não sabe alguma coisa. Então é o seguinte, ó. A luz violeta... Eu não sei, professor, também. Oi? Mas eu acho que talvez.
Não, deixa quieto. Não, fica à Eu ia falar vontade. aqui uma resposta, mas deve estar errado. Não, Não, deixa quieto a gente mesmo. aprende errando. A gente só aprende errando. Eu Claro, errei. professor. Eu acho que todas não tem a maior frequência. Qual? Todas? Todas? Dessas daí? Não, Todas? tem umas que tem maior frequência mesmo. Tem umas que tem maior frequência, outras que tem menor. Há divergências, né? Então eu vou no anil. Anil, né? Certo. A Bia fala, a luz vermelha é a que tem maior velocidade. Quanto maior a velocidade, menor a frequência. Impressionante. Tá por dentro. Então é o seguinte, pessoal, ó, a violeta, ela tem uma frequência maior. Isso é verdade, tá? A violeta tem uma frequência maior. E a que tem menor frequência é a vermelha. Tá bom? Aí, seguindo essa escala, ó, menor frequência, aí aumentando um pouquinho nós temos a alaranjada, aumenta um pouco a frequência amarela, aumentando mais a verde, aí depois passa para azul, aí a anil, depois nós chegamos lá na violeta, tá bom? Que tem a maior frequência entre a luz visível. E nesse caso aí, pessoal, eu passei até um diagrama aqui, deixa eu voltar. Ah, tem coisa demais para voltar. Vou voltar bem aqui. Localizar aqui um diagrama que eu tinha passado para vocês anteriormente. Tá aqui. Foi esse aqui. Vocês estão vendo aí? Todo mundo tá vendo? Sim. Estou? Sim. Esse diagrama aqui mostra aqui a intensidade da frequência luminosa. Você observa aqui, ó, que esses que estão bem fechadinhos aqui, ó, a frequência é muito, muito alta. E quanto maior for no caso, o comprimento de onda, né, que é o espaço entre duas cristas ou dois vales, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Então, observa que a cor vermelha está mais para a direita, né? Então, significa que a cor vermelha tem uma frequência pequena. Enquanto a violeta, ela está mais para a esquerda. Então, a frequência dela é maior. Agora, o que é que isso significa para nós? Isso aqui é um ponto muito importante para explicar um detalhe, pessoal. Isso aqui vai explicar por que o céu é azul. Olha só, por que o céu é azul? E agora? Uma pergunta bem capciosa, né? Por que o céu é azul? Sabe dessa vez, Bia? Por que o céu é azul? Ficou perdido, né? Professor, eu até que sabia, só que me fugiu, sabe, da memória. Não cheguei a aprender por completo, mas creio que seja devido aos fenômenos físicos, algo do tipo, questão da atmosfera. Eu não estou mais lembrada também. Esquecer, né? Então, assim, o céu ele é azul, pessoal, devido ao fator... São vários fatores que contribuem, tá? O primeiro que a gente pode citar é a questão das partículas que estão suspensas na atmosfera. Tem muita partícula de poeira, partículas de gás, essas coisas. E essas partículas, elas vão fazer o quê? Elas vão praticamente decompor a luz. Igual o prisma, tá? A mesma coisa que aconteceu aqui com o prisma, as partículas vão fazer. A luz proveniente do Sol atinge ali aquela partícula e essa luz ela é decomposta. Ela é composta em várias cores. Aí você poderia dizer, professor, então o céu era para ser colorido, né não? Sim. Porém, tem um detalhe. Como a frequência ela é diferente para cada tipo de onda, tipo de cor, né? Como vocês viram, tem umas cores que são mais velozes, outras que são mais lentas, tá? A que é mais veloz, ela vai acabar chegando primeiro, né? Ali, no caso que ela tem uma maior frequência, ela vai chegar com mais intensidade aos nossos olhos. Então, a cor azul, pessoal, a cor azul, que é a que predomina, ele tem uma frequência alta, tá? É uma frequência alta, e aí o que acontece? Ele vai
predominar naquela situação, quando o Sol ele tem uma certa posição, tá? Uma posição ali entre 10 horas, entre 8 horas até umas 5 horas, é uma posição onde aquele raio de luz que ele vai chegando aos nossos olhos, ele tem uma frequência alta, tá? Porém, quando o Sol ele está nascendo, lá por volta das 5h30 da manhã, 6 horas, ou quando ele está se pondo, lá por 6h30 da tarde, a posição do Sol em relação à Terra é uma posição que distancia bastante os raios solares, e os raios solares, quando eles vão sendo separados pelas partículas, o que vai predominar é esse aqui, vai ser o vermelho. Vermelho, o alaranjado. Por quê? Porque a frequência dele é baixa. Como a frequência é baixa, ele vai mais longe, muito mais longe, tá bom? Frequência baixa alcança grandes distâncias. Então, devido à inclinação do Sol, no momento que ele nasce, no momento que ele se põe, a frequência de luz que vai predominar vai ser a cor vermelha, alaranjada, amarela. Quando ele está chegando ao pino, tá? Chegando ao topo, a frequência que vai predominar é a frequência maior, que vai ser a frequência azul. Então é por isso que o céu, ele é azul em certas horas do dia, e em outras horas ele é meio amarelo, é meio vermelho, tá? Devido a essa posição aí. Então isso aí que caracteriza a cor do céu, tá bom? Professor, só uma afirmação. Peraí, só um instante. Vai perguntar. Pronto, é que eu estava ouvindo minha voz, é só falar. Não é à toa que, dependendo da localização e tudo, outros planetas vai ter a cor do céu diferente, né? Tipo, você vê aquela foto lá que a NASA publicou, né, de Marte, tem toda uma diferença, assim, né, de certa divergência, se você comparar com a de outros planetas, por exemplo. Mas ali é o seguinte, a cor dos planetas vai depender também de outros fatores também, tá? No caso ali é a composição da atmosfera. Os planetas gasosos, que nem ali o Urano, que nem o Saturno, são planetas que ele tem aquela cor devido ao tipo do gás que está presente ali, tá bom? E curiosidade, esses planetas gasosos aí, para quem não sabe, eles são sóis que não deu certo. São tipo um sol, só que esse sol nunca pegou fogo, nunca deu certo para poder brilhar. E aí ele se tornou um planeta gasoso. Tá? Então a cor dele vai depender do tipo do gás que está presente ali. Outros planetas têm uma cor meio marrom, são planetas rochosos, e aí ele não tem uma atmosfera, tá? Geralmente esses planetas não têm uma atmosfera, devido à gravidade que não consegue reter, ou a atmosfera é muito fraca, e aí o que a gente vai ver é a cor devido à cor mesmo da rocha que ele possui. O planeta Marte, a cor predominante é o vermelho, por cada tipo de rocha que tem lá. Então a gente vai ver o vermelho dele, não por causa da atmosfera em si, mas é por causa da cor das rochas dele, tá? Mas também a atmosfera ela vai interferir um pouco. Vamos seguir aí. Agora é o seguinte, pessoal, mistura de cores. Olha só, mistura de cor é uma coisa bem interessante de falar. Quando a gente fala mistura de cor, a gente lembra muito lá da pré-escola, né? A gente misturava tinta guache ali, ficava com cor. Misturava todas as cores, dava o preto, né? Tipo isso aqui. Mas, na verdade, pessoal, quando a gente fala em mistura de cores, falando de luz, é totalmente diferente, tá? A luz principal que a gente trabalha para a luz é vermelho, verde e azul, que é essas três aqui, ó. Elas são chamadas de RGB, tá? A sigla inglesa para Red, Green e Blue. Se eu misturar as três cores ao mesmo tempo, ele vai resultar no branco. Misturando aqui, ó, vermelho e o verde, a gente vai enxergar amarelo. O verde com azul, a gente vai ver o anil. O vermelho e o azul, a gente vai enxergar o magenta, tá? Eu chamo de rosa, mas todo livro diz que é magenta, então significa que vai ser magenta. Agora é o seguinte, essas cores aqui, ó, que são cores secundárias, que é o amarelo, o anil, o magenta,
eu unir eles aqui, ó, o azul aqui, o anil, ó, anil com amarelo, ele resulta no verde, ó. Eu pego essa cor, o amarelo, ele dá o verde. Se eu juntar o anil com magenta, ele dá o azul. Se eu juntar o amarelo com magenta, ele encontra o vermelho. E se eu misturar todas as cores, ele dá o preto. Tá bom? Então, isso aqui é a mistura de cores, de luz, tá bom? Para a gente ter uma ideia melhorzinha, eu tenho esse experimento aqui, ó, onde tem uma pessoa que está observando 3 lâmpadas, 3 lanternas. Essas lanternas têm cores diferentes aí, como vocês podem observar. O vermelho, o verde e o azul. Eu vou pegar aqui, ó, vou aumentar a intensidade aqui do azul, a pessoa enxerga ele dessa cor. Eu vou botar até o máximo do azul, para ela enxergar bem azulzinho mesmo, tá? Vou desligar ela aqui. Vou ligar somente o verde, ó, eu vou botar até o máximo. Ela vai enxergar esse tom de verde aqui, ó. Se eu diminuir um pouquinho, ela vai enxergar um pouco mais escuro, tá bom? A mesma coisa com o vermelho. Eu ligo o vermelho até o máximo, ele vai enxergar esse tom de vermelho. Agora, se eu ligar também o verde, olha o que dá? Amarelo. E como eu mostrei aqui, ó, no slide anterior, ó, o vermelho e o verde dá amarelo. Então, aqui nós temos o amarelo. Vou desligar o verde e vou ligar aqui o azul. Vermelho com azul, magenta. A mesma coisa vai acontecer aqui no slide, ó. Vermelho e azul, nós temos o magenta. Ligando todas as cores, nós temos o branco, tá? Então, esse tipo de mecanismo aqui, pessoal, é o que é utilizado atualmente nos monitores, nas telas de LED, tá? Uma televisão de LED, monitor de LED, eles utilizam esse tipo de mecanismo. Ele tem uma pequena lâmpada, bem pequena mesmo, tamanho mais ou menos de um grão de arroz. E essa lâmpada ela tem as 3 cores juntas. Vai ter ali o vermelho, verde e azul. E aí ele vai pegar através do computador. Toda TV hoje em dia tem um computador nela, tá? Não sei se vocês sabem, mas toda TV tem um computador. E através daquele computador ele vai controlar o tipo de luz que aquele LED vai acender. Então ele pode acender, se ele quiser que aquela área da TV tenha uma luz branca, ele acende as 3. Se ele quer que aquela área da TV acenda a luz preta, né, a luz negra, o que ele faz? Ele apaga todos os LEDs, tá? Apaga todos eles, aí vai ter o preto. Aí, nesse momento aí, ele vai fazer esse controle de cor, a gente vai ter essa definição aí de imagem, tá? Então, TV de LED, monitor de LED funciona dessa forma aí, tá? Seguindo aqui, ó, tá quase finalizando, nós temos agora o ângulo visual. Esse ângulo visual, pessoal, é o ângulo que a gente consegue visualizar certos objetos, tá? No caso, nós temos algo chamado de limite de acuidade visual, que é o menor ângulo visual pelo qual podemos ver o tamanho de um objeto, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, nós temos um carro que está se distanciando. Você observa que quanto mais o carro se distancia, menor ele fica, né? A gente tem a impressão que ele está diminuindo. Por experiência própria, nós sabemos que ele não diminui, apenas ele está ficando longe e a nossa visão enxerga ele pequeno, tá? Mesma coisa de um avião, a gente olha para o céu e vê um avião bem pequenininho, mas ele não é pequeno, ele é grande. A gente olha para o céu e vê o sol, para nós o sol é pequeno, mas o sol, ó, é gigantesco, é muito maior que a Terra, tá? Tem aí uma dimensão bem superior à dimensão da Terra. Então, a questão do tamanho dos objetos que nós enxergamos depende muito da distância. Então, vai ter um momento que aquele objeto vai estar tão longe, que nossos olhos não vão conseguir captar ele. Então, esse objeto, ele ultrapassou esse limite de acuidade visual. Por exemplo, aí, ó, esse limite, ele tem um limite mínimo e tem um limite máximo, tá? Você poderia pegar aqui um objeto, um lápis, por exemplo, e colocar aí na frente do seu rosto. No momento que você coloca na frente do seu rosto, você bota para olhar somente ele e vai aproximando, aproximando. Vai chegar um momento que você vai enxergar o lápis ou a caneta toda borrada. Por quê? Porque esse objeto ele não está dentro ali desse limite de acuidade visual. Aí você não vai conseguir ver ele assim com a perfeição. E se você afastar ele, você pode ir afastando,
e dá para alguém levar seu lápis e ir embora. E vai levando e você vai olhando para ele. Vai chegar um momento que você não vai enxergar mais esse lápis, essa caneta, tá? Porque está tão distante que o limite de acuidade não consegue captar a luz emitida pelo seu lápis, sua caneta, tá? A luz emitida não, a luz refletida, tá bom? Vamos ver o que tem aqui no chat. Vamos ver aqui. Negócio na série. Eu ainda não tinha entendido direito, por isso falei a vermelha, certo? O céu é preto. O céu é preto? Tá, eu acho que não foi pergunta, não. Seguindo aí, pessoal. Câmara escura, né? Câmara de orifício. O que é essa câmara escura, pessoal? A câmara escura é isso aqui, ó. Ela é o princípio básico, né? No caso, é o início das câmeras digitais. As câmeras digitais, atualmente, elas funcionam mais ou menos com esse princípio aqui, que é o início da câmera fotográfica. É uma caixa que por dentro é totalmente escura, bem pintada de preto, tá? Não vai entrar luz nela, a não ser através de um orifício que é feito bem aqui na frente. E essa luz que entra, ela vai se propagar até chegar no final da caixa aqui, onde é colocado um filme. Esse filme é onde vai ser projetada a imagem. Aqui nós temos o objeto. O objeto ele tem um tamanho que vai de N até M. E a luz que pega aqui do topo do objeto, repara que a luz não vai curvar, claro, né? Ela segue aqui em linha reta, ó. Segue em linha reta e ela vai bater aqui embaixo. E a luz que pega embaixo do objeto, ó, ela segue em linha reta, passa pelo orifício e vai pegar em cima aqui na caixa. Então, a imagem que vai ser formada aqui nessa caixa é uma imagem que ela está de ponta cabeça. Tá? É uma imagem invertida. E o outro ponto aqui, pessoal, é que o tamanho dessa imagem depende muito da distância entre a câmera e o objeto. Tá? O comprimento da câmera também ele influencia no tamanho desse objeto. Então, nós temos o comprimento da câmera aqui, que é representado por P', e a distância do objeto até a câmera, que é representada pela letra P. Tá? Então, o que pode ser feito aqui? Pode ser feita uma relação para a gente poder determinar o tamanho da imagem ou o tamanho do objeto. Tá? Essa relação é feita entre o tamanho do objeto, distância do objeto até a câmera, comprimento da câmera e tamanho da imagem. Tá? Aqui eu peguei uma fórmula que estava um pouco apressado, mas aqui essa fórmula significa o seguinte, ó. MN é o tamanho do objeto. Esse M'N' é o tamanho da imagem. Então, se eu pegar o tamanho do objeto, dividir pelo tamanho da imagem, isso tem que ser igual ao quê? P, que é a distância do objeto até a câmera, aqui, dividido pelo P', que é o comprimento da câmera escura. Então, nós encontramos essa expressão. Bom? Então, ela é bem simples. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida de alguma coisa aí? Esse aqui foi o nosso último slide aqui para fechar a óptica geométrica. Eu não sei quanto a vocês, mas aqui tá dando uma chuvinha forte, ó. Tá chovendo por aí também? Pé d'água. Ainda não. Tem bastante. Muito. Pois é. Aqui tá uma chuvinha. Eu vou torcer para a teste não cair, tá? Eu quero fazer, antes de terminar a aula com vocês, eu quero trazer uns exemplos. Aqui não tá chovendo, não. Aqui tá caindo um mundo. Meu Deus. É um pé d'água. O sítio não é tão grande assim, não. Se chove num lugar, chove E é em tudo. porque eu tô no sertão. Não tô vendo sítio, não. Tô no sertão aí. Olha, tem gente entrando aqui. Deixa eu ver quem é. Regiane. Seja bem-vinda, Regiane. Tudo bem? Ó, começou, tá travando aí, hein? Aqui tá ok no meu. A bicha tá travando. É a internet. Certo. Eu vou aproveitar aqui enquanto tá normal, pessoal. Eu vou botar uns exemplos, tá bom? A gente tá fazendo ele aí.
criar aqui uma questão. Ó, tem uma questão aí no livro de vocês. Quem está com o livro aí, lá na página 127. Página 127, eu vou fazer um exercício resolvido, que eu costumo sempre fazer aí. Exercício 4, tá? Ó, página 127. Hein, quem não assinou ainda a frequência, pessoal, lembrando aí, assina, viu? Eu vou colocar aqui novamente o link. Para quem não assinou, tá? Tá aí o link aí, a nossa frequência. Assinou o quê? A frequência. Ah, tá. Aí, ó, deixa no chat, tá? Hoje tá aqui, ó. Tem gente que não tá escutando. Quem não assinou a frequência. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu só passar aqui a questão para a gente poder fazer ela aqui. Demora um pouquinho, pessoal, aqui. Tô escrevendo aqui a questão, viu? Aí é assim mesmo. O senhor vai passar uma questão. Vou fazer aqui uns exemplos, tá bom? Resolver uns exemplos aqui com vocês. Ok. Compartilhar aqui ela. Aí a questão. Todo mundo tá vendo ela? Aí, ó. Essa questão aí, como eu falei, tá lá na página 127, é a questão de número 4. Questão que envolve os princípios básicos da óptica geométrica. Temos aí, ó. Um observador vê o tamanho de um poste sob um ângulo visual de 45 graus. Aproximando-se 5 metros do poste, ele passa a vê-lo sob um ângulo de 60 graus. Aí, considerando o olho observador e a base do poste no mesmo nível, calcule. A letra A distância entre a sua primeira posição e o poste. Letra B, ele quer que calcule aí a altura do poste. Tá? Então, nesse caso aí, pessoal, nós vamos fazer o esquema da situação para a gente poder resolver ela, tá bom? Primeiro é o seguinte. Nós temos aqui o observador que ele vai ver um poste sob um ângulo de 45 graus, tá? Nós temos aqui um poste. Eita, tá meio torto o negócio aqui. Pronto. Aqui vai ser meu poste. E aqui vai ter o observador, tá? Aqui a bolinha. Tá, observador. Ele está observando esse poste aqui sob um ângulo de 45 graus. Deixa eu só afastar aqui, que eu acho que eu coloquei muito próximo. O bom de mexer pelo computador, dá o computador desse aqui. Você pode mexer tranquilamente, editar o que quiser. Aqui, ó. Ele está observando ali o poste, né? Deixa eu caçar uma linha boa aqui. Ó. Ele está vendo o poste por completo. E o ângulo aqui, ó, esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Aí o que acontece? Ele vai fazer o quê? Ele vai se aproximar 5 metros do poste, tá? Então, se ele se aproxima, ele está aqui nessa posição, ele vai parar bem aqui numa outra posição, vou botar até em outra cor, preferencial. Ele vem para outra posição aqui, ó, aqui é o observador. E dessa vez ele vai enxergar o poste com um ângulo de 60 graus.
Aí eu vou colocar aqui que ele está enxergando aqui, ó, esse poste agora, ó, sobre esse ângulo, que vai ser o ângulo aqui de 60 graus. Aí. Aí o que acontece? Da posição que ele está aqui, que é o início, até a posição final, essa distância aqui é uma distância de 5 metros. A questão informou. Agora ele pede aqui, ele quer calcular a distância entre a sua primeira posição e o poste. A primeira aqui, ó, daqui para cá, que distância é essa? E no outro caso, a letra B, que é a altura do poste. Então vamos lá. Primeira coisa, essa distância total que vem daqui até aqui, nesse poste, é a distância que ele está querendo na letra A, que é o total. Esse total aqui, ele vale esses 5 metros da posição inicial até a final, e tem mais esse pedacinho, que é da posição onde ele está até o poste. E vamos chamar essa posição aqui de X. Então, esse tamanho total tem que ser os 5 metros mais os X. O tamanho do poste, vamos dizer que o tamanho dele é um tamanho Y. Então, eu vou chamar de Y. Meu Y aqui está meio feio, né? Chamar de Y. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou só aplicar agora as regras trigonométricas, né? O básico da trigonometria para responder isso aqui. Eu posso começar aqui, ó, com esse de 60 graus. Observe que no de 60 eu tenho um triângulo, ó, que eu fiz até em azul, e o ângulo dele é de 60 graus. O poste, como está em pé, significa que esse ângulo aqui é de 90 graus, ó. Então, ângulo de 90. Então, aqui, ó, nós temos um cateto aqui, que é o adjacente, que vale X, e nós temos outro cateto aqui, que é o oposto, que vale Y. E aqui tem o ângulo em questão. Se eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente, e o ângulo em questão, isso eu posso estar utilizando agora a tangente. Então, lembra que nessa situação, a tangente, eu vou até colocar aqui, ó, a tangente de 60 tem que ser igual ao quê? O cateto oposto, que é o Y, dividido pelo cateto adjacente aqui, que vai ser o X. Tangente de 60, é bom vocês saberem quanto é que dá, viu? Tangente de 60, isso aqui vai dar raiz de 3. Então, nós temos aqui uma raiz de 3, que vai ser igual a Y sobre X. O próximo triângulo, esse aqui, é o triângulo maior, é esse em vermelho, tá? Ele também tem um cateto oposto, que é o Y, e tem um cateto adjacente aqui ao ângulo, que é o 5 mais X. Então, eu posso até anotar aqui, ó, em vermelho, que a tangente de 45 graus tem que ser igual ao cateto oposto, que é o Y, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser os 5 mais X. Agora, tangente de 45, isso aqui tem que valer um total de 1. Então, isso aí é tangente de 45. 1 é igual a Y sobre 5 mais X. O que eu vou fazer aqui? Eu posso pegar essa primeira equação e isolar o Y, por exemplo. Tá? Como é que eu isolo ele? Eu pego esse X e passo para o outro lado multiplicando. Assim, eu encontro que o Y tem que ser igual a X multiplicado pela raiz quadrada de 3. Então, está aqui o Y. E dessa forma, eu posso pegar isso aqui e aplicar nessa outra fórmula que eu encontrei aqui. Ó. Eu vou pegar ela, essa bem aqui, vou copiar ela e vou colar ela bem aqui. Ó. Pronto. Agora é o seguinte. No lugar aqui, ó, do Y, eu vou colocar esse valor. Então, eu vou repetir aqui, ó. Vou repetir o 1. Aliás, eu não vou nem repetir. Eu vou pegar essa parte de baixo todinha e vou passar multiplicando, tá bom? 1 multiplicado por essa parte de baixo vai ser a parte de baixo, né? Que é o 5 mais X. Igual, no lugar desse Y, eu vou colocar esse valor aqui, que eu acabei de encontrar, que é o X raiz de 3. O que eu vou fazer? Vou isolar a letra, né? O X está desse lado aqui, eu posso passar para o outro lado. No caso, vai ficar assim, ó. Vai ficar 5 mais X, que é igual a... Opa, eu estou isolando a letra, né? Estou isolando a letra. Vai ficar 5 igual a X raiz de 3, que é isso aqui. E esse mais X passou para o outro lado como menos X.
Para isolar o x aqui, você pode pegar e colocar ele em evidência. Eu vou repetir o 5, é igual a... Aqui vai ficar a raiz de 3 menos 1. E do lado de fora do parênteses, coloco o x. Esse número todinho que está multiplicando pelo x pode passar dividindo, né? Então, eu posso colocar 5 sobre a raiz de 3 menos 1. Isso aqui é igual a x. Então, a resposta está praticamente aí, tá? Mas, geralmente, a raiz não pode ficar embaixo. Então, para tirar essa raiz de baixo aqui, a gente vai fazer o quê? Multiplicar pelo conjugado, tá? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Para tirar essa raiz aqui de baixo, a gente multiplica pelo conjugado. Quem esqueceu o que é conjugado, pessoal? Conjugado é eu pegar esse número aqui embaixo, repetir ele aqui em cima, ó. Raiz de 3 menos 1. É só que aqui tem um menos. No lugar de menos, a gente pode colocar um mais, tá? Isso é conjugado. E embaixo a mesma coisa, ó. Raiz de 3 mais 1. Pronto, multiplico pelo conjugado em cima e embaixo. Isso aí vai ser igual ao x. Agora, multiplica, ó. Vai ficar assim, vai ficar 5 multiplicado por raiz de 3 mais 1 em cima. E embaixo vai ficar, ó, quando eu multiplico a raiz de 3 menos 1 multiplicado por raiz de 3 mais 1, isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? O quadrado do primeiro é 3 e 3 menos 1 vai dar 2. Então, fica dessa forma. Isso aqui é o x. Então, como eu encontrei o x aqui, ó, eu já tenho essa distância, que é o 5 mais x, que já dá de ser encontrado. E falta somente o y, ó, que o y aqui vai ser raiz de 3 vezes x, né? Então, falta o y, vou encontrar ele aqui. Vou botar aqui em azul novamente. Y é igual a, no lugar do x, eu vou botar esse valor aqui. Que é 5 raiz de 3 mais 1 multiplicado pela raiz de 3 aqui, ó, dividido por 2. Quando eu multiplico pela raiz de 3 aqui dentro, ele vai dar uma pequena mudança. Deixa eu baixar aqui. Vai ficar assim, ó. Y é igual a 5. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então, fica 15 aqui, ó. Mais raiz de 3 vezes 1 vai dar a raiz de 3. E embaixo nós temos o 2. Então, fica assim. Essa aqui vai ser a resposta para o y. E essa aqui vai ser a resposta para o x. Então, eu já tenho a altura do poste e tenho a distância. Aí você fala, professor, eu não estou entendendo que número é esse. Aí aqui é muito simples. Você, se quiser ter um número mais preciso assim, um número que você consiga ter mais familiaridade, basta calcular a raiz quadrada desse 3 e fazer o somatório, tá? Olha só, raiz quadrada de 3, eu vou colocar aqui em rosinha, no canto, ó. Raiz de 3 vai dar um valor aproximadamente aí de 1,7, se eu não estiver enganado, tá? É o raiz de 3. Então, eu posso somar 15 mais 1,7 e dividir por 2, ó. 15 mais 1,7 vai dar 16,7. E 16,7 dividido pelo 2, isso aí vai dar um total de 8,35 aproximadamente. Isso aqui seria a altura dele em metros, tá? E o x, quanto é que ficaria? O x seria igual a... essa raiz de 3, né? Vai ser 1,7 mais 1, vai dar 2,7. E 2,7 multiplicado por 5, isso aí vai dar 13,5, tá? 13,5 dividido aqui por 2 vai dar 6 vezes 6,75. É isso? Aí 6,75 é esse número aqui, que é o x. Porém, a distância desse olho para cá é 5 mais 6,75. Então, essa distância total ali, ó, ia dar um total de 11,75 metros. Seria mais ou menos a distância. E a altura do poste seria essa aqui. Dúvidas? Quem tem dúvida aí, pessoal, pode falar, viu? Vou ver aqui no chat. Professor, você pode repetir, que eu não me lembro muito bem essa questão que você falou do conjugue, é isso que é assim que se fala?
Você pode repetir só essa parte para mim, por favor? Conjunto? Não, é que tava ali, olha, 5 sobre, entre parênteses, raiz de 3 menos 1. Ah, isso Aí, aqui, entendi. Isso aqui é o conjugado, ó. Por exemplo, se eu tenho um número desse tipo aqui, ó. 2 sobre 1 menos raiz quadrada de 5. A raiz quadrada, ela não pode ficar embaixo, tá? Por questão de elegância matemática e também para facilitar outros cálculos lá na frente, tá? Essa raiz embaixo vai dar dor de cabeça. Então, para me tirar isso aqui de baixo, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. O que seria o conjugado? É esse mesmo número, porém, no lugar de menos, ia ser o mais. Ah, mas se aqui fosse o mais, então eu ia botar menos, tá? É sempre o sinal contrário. Se aqui é mais, o outro é menos. Se aqui é menos, o outro é mais, tá? Então, vamos dizer que aqui é mais. Eu vou multiplicar pelo conjugado. Multiplicar por essa parte de baixo, que é 1. No lugar do mais, eu vou colocar menos raiz quadrada de 5 dividido por 1 menos raiz quadrada de 5. Observe que eu estou colocando entre parênteses, porque a multiplicação ela vai servir para todos os itens que tem na expressão, tá? Aí faz isso aqui, ó, 2 vezes 1 e 2 vezes 5. Em cima vai ficar 2 menos 2 vezes raiz de 5, vai ficar 2 raiz de 5. Sobre aqui, ó, essa parte aqui, quando você multiplica, ele fica assim, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Para quem não entendeu, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó, a mais b, e eu estou multiplicando por a menos b, isso aqui vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Ah, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber que dê esse valor? Simples, você pode fazer a multiplicação, ó. Propriedade distributiva. Isso aqui é, para quem não lembra, pessoal, isso aqui é chamado de produtos notáveis, tá? Isso a gente aprende lá no oitavo ano, sexto ano, sétimo ano, como assim. A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes menos B vai ficar menos AB. Agora, B vezes A, positivos 2, vai ficar mais AB. E B multiplicado por menos B vai ficar menos B ao quadrado. Então, esse A ao quadrado só tem ele, a gente repete ele, ó, A ao quadrado. Menos AB mais AB, pode cancelar, ó. E aí cancelou, não vai ter mais nada. E sobrou isso aqui, menos B ao quadrado. É por isso que eu disse que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui ele se repete. Quadrado do primeiro, ó, quadrado de 1 vai dar 1. Quadrado dos raiz de 5, olha só, raiz quadrada de 5 ao quadrado, a gente pode cancelar. Minha letra está ficando mais feia, eita. A gente pode cancelar aqui a raiz e o 2. Assim o 5 vai sair, ó. Então, o quadrado de raiz de 5 vai dar 5. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí, em cima, não tem mais o que fazer, por causa que tem uma raiz ali. A gente só repete, ó. É 2 menos 2 raiz de 5. E embaixo, ó, 1 menos 5 vai dar menos 4. Aí tá aí a resposta. Aí você fala, professor, essa resposta é meio estranha. Você poderia até tirar esse menos aqui. Para tirar esse menos de baixo, em cima mudava o sinal geral, tá? Em cima ficaria assim, ó. O que é positivo fica negativo, menos 2. E esse que é negativo fica positivo, ó. Mais 2 raiz de 5. E aí o de baixo muda o sinal também, fica positivo. Aí ficou um 4 aí, bonitão. Aí tá aí respondido. Conseguiu compreender melhor, Júlio? Sim, agora me refrescou bem a memória. É bem fácil, né? Todos notáveis, é tranquilo demais. É por isso que assim, eu estava na aula que passei ontem para o pessoal do primeiro ano, do segundo, eu dei o início da física lá para eles. Comecei lá do início, do beabá. Eu estava falando para eles o seguinte, que a maioria dos alunos acha a física difícil, mas é por causa que não consegue dominar a matemática. E a física ela vai estar utilizando a matemática. Vocês reparam que eu passei aqui 1 hora e pouco só em teoria, explicando teoria, porque é muito importante a teoria para a física, porém para comprovar algumas coisas precisa de cálculo, tá? E onde é que está a teoria nesse assunto que eu acabei de explicar? Pessoal, a teoria está aqui, ó. Isso aqui, eu falei agora há pouco que a luz ela sempre vai se propagar em linha reta. Quando a questão falou que o observador ele está vendo um poste sobre um ângulo de 45 graus, a gente pode considerar que bem aqui ó,
tem um sol, ó, um solzão aqui brilhando, ó, para todo lado. E aí, os raios de luz dele vai fazer o seguinte, para ele poder enxergar esse poste, o raio de luz vai passar aqui, ó, formando essa linha reta aqui. E em outra situação, quando ele se aproximou do poste, outro raio de luz ele passa aqui, ó, sempre em linha reta. Então, esse aqui é um dos princípios da óptica geométrica, que é o princípio da propagação retilínea da luz, tá? E essa propagação retilínea tem suas consequências. E a consequência é isso aí, tá? No caso, é a questão de formação de sombras e penumbras, que a gente poderia até considerar que isso aqui seria uma sombra ou então uma penumbra, tá? Mas no caso, a gente está considerando o ângulo visual e a altura do poste. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, tá? Eu vou trazer outra questão aqui para nós. Professor, só um instante, Fique à vontade. Tá me ouvindo? Isso. Essa questão que você falou de ter uma base estruturada na matemática ajuda bastante mesmo. Faz bastante sentido, quer dizer. Até eu percebo que em alguns assuntos de física eu tenho mais facilidade, como, por exemplo, calorimetria, né? Que, pelo menos nos cálculos, nas questões, nos problemas que eu tive que lidar, eu tive bastante facilidade, sabe, em relação a outras matérias, por exemplo, que exigem uma base mais bem estruturada. Isso é verdade. Então, é sempre bom ter, assim, uma base, né? Uma base em matemática. Ajuda bastante. Então, deixa eu botar aqui outra questão. Sei que tem gente que já tá olhando, meu Deus. Pessoal, não se desespere, que isso aqui é justamente para ajudar vocês, tá? Essa aqui é a questão de número 1, lá da página 125, tá? Quem tiver com o livro aí, página 125, a questão 1, questão bem simples. E vamos à nossa questão, né? Temos aí, ó. Essa questão ela é bem parecida com a questão que eu botei lá na atividade de vocês, né? Ela é bem parecida. Não sei se vocês repararam. E por incrível que pareça, é uma questão simples que muitos erraram. Então vamos lá. Um estudante querendo determinar a altura de um prédio mediu durante o dia simultaneamente sua própria sombra e a do prédio, anotando respectivamente 50 centímetros e 20 metros. Logicamente, 50 centímetros é o tamanho da sombra dele, do estudante, e 20 metros é a sombra do prédio. Qual é a altura encontrada sabendo que o estudante tem 1,5 metro? Que altura foi essa? Que altura do prédio é essa? Então vamos lá, fazer o esquema aqui novamente, tá? É sempre bom fazer esses esquemas para facilitar. Aqui eu tenho o bendito prédio, ó. Ei, pachuchu. Está valendo, né? Vou colocar a porta aqui e fechou. Aí o prédio. E o estudante vai estar aqui, ó. Pode ser até um de vocês. Quem é que se habilita a ser o estudante aqui, ó? Ó, tem cabelo grande, ó. Pronto. Aí o estudante. Então, olha só. Ele observou que esse prédio, ele tem um tamanho que não sabe que tamanho é, tá? Eu vou colocar um tamanho P. P de prédio, tá bom? É o tamanho dele. E aí, ele mediu aqui a sombra do prédio, ó. O prédio aqui vai ter uma sombra. Deixa eu ver. Vou fazer aqui. Pronto, isso aqui vai ser a sombra dele, tá? Vou arriscar aqui, ó. E a sombra desse prédio, ele mediu e deu 20 metros. Então, vamos colocar aqui que isso aqui tem 20 metros. E a sombra do estudante aqui, ó. Aqui a sombra dele é sombra de um total de 50 centímetros. E ele fala que o estudante tem 1,5 metro de altura, indo por cima, ó. Então, vamos lá. 1,5 metro.
Aqui. 1,5 metros. Pronto. Agora eu quero saber qual é o tamanho do prédio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma relação aqui entre essas duas situações, ó. Eu posso pegar aqui, ó, eu vou chamar essa sombra, né? Essa sombra de S maiúsculo aqui, e eu vou chamar isso aqui de S', que é a sombra da criança, né? Essa aqui vai ser, vou chamar de H, que é a altura dela. Então, eu posso pegar o tamanho do prédio, a altura dele, ó, que é o P, e eu posso dividir pelo tamanho da sombra do próprio prédio. Vou colocar dividido por S. Isso é igual à altura da criança, que é o H, ó, dividido pelo tamanho da sombra dessa criança aí, ó, que é o S'. Então, o tamanho do prédio eu não sei quanto é que vale. Eu vou só repetir o P. O tamanho da sombra dele é 20 metros. Isso é igual à altura da criança, ó, 1,5 metro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,5. E o tamanho da sombra é 50 centímetros. Aí tem um detalhe, pessoal. O prédio está em metros, a altura está em metros da criança. Então, essa sombra também tem que ser metros. Para quem não sabe ainda, ó, 50 centímetros é a mesma coisa que 0,5 metros. Então, eu posso colocar aqui 0,5. E agora? Agora é só correr para o braço. Ó. Esse aqui pode passar multiplicando. Ó. Vai ficar P, que é igual a 20 multiplicado por 1,5 sobre 0,5. E agora é só dividir, multiplicar e ser feliz. Eu vou começar aqui, ó, 1,5 dividido por meio. 1,5 por meio é 3, tá? Então ficaria 20 multiplicado por 3. Eita. Pronto. Esse aqui, ó, 1,5 por meio deu 3. E 20 vezes 3, quanto será que dá? Agora. Aí, o tamanho do prédio deu 60 metros. Alguma dúvida, pessoal? Nada de dúvida? Professor, dessa atividade que você passou, que fala sobre o prédio, usa essa fórmula aí também? Sim, isso não é nenhuma fórmula. Isso aqui é uma relação, chamada de relação de Tales de Mileto. Você pode estar utilizando ela. Tá? Tá bom. Você pode pegar a altura do objeto, dividir pelo tamanho da sua própria sombra. Isso que vai dar, o valor que vai dar, é uma constante. Então, você pode pegar a altura do outro objeto e dividir pelo tamanho de sua sombra. Igual isso aí, ó. A altura desse dividir pela sombra desse, aqui, tem que ser igual à altura do outro dividir pela própria sombra dele. Aí, com essa relação, você responde essa questão tranquilo, tranquilo. Tá bom. Vamos fazer aqui nossa última questão. Uma outra questão que eu achei bem interessante. Vamos botar ela aqui. Olha, essa questão aqui é a questão de número 2, também lá na página 125. Está com o livro aí, só acompanhar. Anota aí, questão 2. Um quadrado opaco de madeira de 1 metro de lado está horizontalmente pendurado a 1,2 metros do teto. Então, isso aqui já é uma questão grande, um pouquinho, então vou começar a fazer o desenho, né? Olha aqui. Vamos dizer que isso aqui vai ser o teto, olha. E nós temos aqui um quadrado, né? No caso, um quadrado opaco de 1 metro de lado. Então, vou fazer aqui mais ou menos um quadrado. Olha, tia quieta. Assim. Mais ou menos assim o negócio. Pessoal, desenhar pelo computador não é fácil, não. Desenhar no caderno não é fácil, imagina no computador. Vamos dizer que esse aqui é o quadrado visto em perspectiva, tá bom? Então, ele tem 1 metro de lado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser 1 metro. Daqui para cá. Daqui para cá também é 1 metro. Sim. E a altura do teto até ele, ó, essa altura bem aqui, ele é 1,2. Aí. Deu 1,2 metros.
Aí continua. Na mesma vertical do centro do quadrado está fixada no teto uma pequena lâmpada. Então, bem que tem uma lâmpada ó, no teto, acesa, sendo de 3 metros a distância do teto ao piso. Então, aqui embaixo vai ter um piso, ó, e do teto até chegar aqui embaixo, eu risquei até o número 1, tá? Aqui tem o número embaixo. Tudo isso aqui, ó, vai ter um total de 3 metros. Aí ele pede, determine, letra A, o comprimento da sombra projetada. Então, aqui embaixo vai ter uma sombra. Como é que a gente pode fazer essa sombra aí, pessoal? Eu vou puxar aqui uma reta, mais fácil. Olha, essa lâmpada aqui, ó, vai estar emitindo uma luz, já que ela é pontiforme, então ela vai gerar uma sombra, né? Então, essa sombra vai passar assim, ó, tangenciando aqui o chão. Aqui vai ter outra raio de luz passando, ó, vai tangenciar o chão aqui nessa posição. Tudo bem? Bom, um pouquinho ruim. Melhorou. Mais ou menos aqui. Pronto. Então, essa área aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio. Então, essa área aqui todinha vai ser a área que vai ter a sombra desse quadrado. Aí, o que ele está pedindo aqui é o comprimento da sombra projetada. Ele quer isso aqui, o lado. Quanto é que vale? Quanto é que vale isso aqui? Que vai valer o X. Então, o que nós temos aqui é um desenho de um triângulo. Ó. Essa reta aqui, junto com essa e essa, forma um triângulo. Essa outra aqui no meio vai formar outro triângulo. Tipo isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um triângulo onde ele vai ter essa altura aqui. Tá? Passando mais ou menos para cá. Mais ou menos isso aqui, tá? Esse triângulo aqui em questão, pessoal, ele tem o quê? É a altura dele, que é 1,2 de altura. E isso aqui, que é o lado do quadrado, que é 1 metro. Esse aqui é o primeiro triângulo. O outro triângulo é o triângulo maior, né? E esse triângulo maior, ele vai ser assim, ó. Pegando lá do teto, ele vai até o solo. Da forma assim, ó. E a altura dele, essa altura total aí, vai estar dando aí um total de 3 metros, ó. Tem 3 metros e aqui vai ser um tamanho X. Então, como é que eu posso fazer para encontrar esse tamanho X aqui? Olha o que eu vou fazer. Eu posso pegar e fazer a relação. Posso pegar aqui, ó, a altura sobre a base, tá? Do menor ali, ó, que é 1,2 sobre 1. Isso tem que ser igual à altura desse, que é 3, sobre o tamanho da base, que é X. Pronto, com isso aqui eu já consigo encontrar o tamanho desse X, que é a letra A que ele está pedindo. O X pode passar multiplicando, ó, para esse lado, e 1 é multiplicado pelo 3, é o produto pelo meio dos extremos, né? Isso vai dar 1,2x, deixa eu descer um pouquinho aqui, igual a 3. Esse 1,2 passa dividindo, então x é igual a 3 dividido para 1,2. Então, isso aqui vai dar um total de, fazendo a divisão, eu acho que vai dar 1, vou puxar a calculadora aqui, mais rápido. Calculadora. 3 dividido por 1,2 vai dar 2,5. Então, isso aqui deu 2,5. Isso aqui é o que eu quero encontrar. É o tamanho, a largura da sombra. Está aí, respondido. A letra B. Ele está pedindo a área da sombra projetada. Como aqui em cima é um quadrado, pessoal, a sombra também vai ser um quadrado. E como é calculado de um quadrado? E agora, valendo 2 pontos. Como é calculada de um quadrado? A área vai ser o quê? Vezes a altura. Oi? Área vezes, quer dizer, área vezes a base vezes a altura, não? Quadrado. A área é o lado ao quadrado. É verdade, meu Deus. A Mas área é bem... de um quadrado, né? De um retângulo é base vezes altura. Então, o lado dessa sombra é 2,5, né?
2,5. Então, é 2,5 ao quadrado. Então, a área, 2,5 ao quadrado, vai dar 6,25 metros quadrados. E tá aí, ó, respondida a questão. Professor, tá me ouvindo? E senhor? É que eu sempre me confundo, mas é tipo o mesmo, né? Você pega assim, não o mesmo, mas é tipo, você olha na parte de baixo e na da direita, não é? Aí você multiplica. Tipo isso, é porque eu sigo nessa lógica, por isso que eu falei isso. Sim, mas também o quadrado você pode fazer base vezes altura. Só que a base e a altura é a mesma coisa, então basta pegar e fazer o produto desse. Vai dar a mesma coisa. Bom? Então, pessoal, por hoje é isso aí, tá bom? Eu passei a revisão do conteúdo de óptica. O assunto que eu passei nessa quinzena foi esse assunto aí de óptica, tá bom? Essa próxima semana agora, deixa eu seguir aqui, só um instantinho que eu tenho o cronograma. Fiz o planejamento, né? Ver o que vem aqui para nós. Planejamento. Vou só atualizar aqui. Certo. Então aqui, ó. Óptica geométrica já foi passada. Aí o próximo que a gente vai falar bem aqui, eu vou passar na próxima quinzena 2 assuntos de uma vez só, tá? Vou passar o assunto de reflexão em espelho plano e reflexão em espelho esférico. Vai ser esses 2 assuntos aí. Tudo para essa terceira quinzena, tá bom? Aí é o seguinte, a correção do exercício, também eu vou deixar lá o link da correção da atividade da primeira quinzena com vocês. Detalhe, essa correção vai ficar somente com vocês, não compartilhe com os outros colegas, tá? Porque tem muita gente que ainda não me entregou. Tudo bem? Posso contar com vocês? Pode. Pois, Sim. muito bem. Sim. Então é isso aí, Aham. pessoal. Ok. Ficou alguma dúvida sobre o conteúdo? Não. Não, né? Não. Tudo muito bem. Não. Pois semana que vem a gente se vê novamente, tá bom? Agradeço a todo mundo a participação. O slide da aula eu vou compartilhar no grupo com vocês, tá? Falar em slide, pessoal, antes de terminar aqui, um programa muito bom para vocês instalar no celular de vocês, para abrir essas slide, atividade, PDF, doc. Esse aplicativo aí, ó, eu estou botando o nome no chat. É o Show do PDF, tá? Vocês podem baixar ele que vai ajudar e muito. Eu vejo que tem muita aluna sofrendo. Professor, eu não consigo abrir, meu celular não abre. Porque não tem o programa. Aí esse programa aí vai abrir, tá? Se você tiver espaço aí na memória, instala ele que vai ajudar e muito. Bom? Ou então, é isso aí, pessoal. Nós nos vemos na próxima aula. Eu vou marcar com vocês. Mas se der certo, na quinta-feira, no mesmo horário, tá bom? Isso aí, se não tiver alguma coisa que modifique os planos. Tá bom? Ok. Tá bom. Tchau, pessoal. Beleza. Tá bom, tchau. Boa tarde. Bons estudos. Obrigada. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Até mais. Tchauzinho pra quem fica. Tchau. Vou usar a sala aqui.